E por algumas coisinhas, nós ficamos sem conversar, e aquilo criou uma amargura no meu coração, né, muito grande. Só que eu vinha para a igreja, eu louvava, e os louvores, a mensagem falava sobre perdão, né? E toda vez eu falava comigo, o louvor que fala, irmãos que não negam perdão, né? Todo louvor, toda mensagem falava sobre perdão. E Deus falava comigo, e por vezes eu, como o pastor falou assim, ó, o maior inimigo é nós mesmos, eu mesmo. Deus falava comigo, mas eu falava, eu não. Eu não acho que é a hora, mas Deus falou para mim, pai, pede perdão. E Deus falou tremendamente, irmão, e um jogo com a minha mãe foi disposta, né, faz umas 2 semanas, a pedir perdão. Eu disse, Senhor, eu tenho que me humilhar. E eu abri a palavra e saiu nessa palavra. E ali eu pedi perdão, irmão, assim, foi uma maravilha, que meus pais falam em línguas. Foi uma maravilha só, meu pai chorou, Deus falou tremendamente aos nossos corações. E eu quero dizer, irmão, quem tem alguma amargura, algum rancor, irmão, não fica com isso, porque Jesus pode vir a qualquer hora. Será que eu estivesse com essa mágoa e Jesus vindo, eu subiria? Eu perguntava para mim mesmo. Então, irmão, não neguem perdão, irmão. Não neguem. Eu acho que o perdão, eu fiquei muito mais aliviada. Essa ceia eu tomei assim, eu falei, oh Deus, que maravilha, porque eu pedi perdão, eu me humilhei. E nós estamos aqui, graças a Deus, né? Não vou deixar que o inimigo coloque nenhuma seta para nos destruir, né? Esse é o meu testemunho, irmão. Eu vou louvar a Deus em agradecimento, né? Que só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Glória a Deus, glória a Deus,
oportunidade. Gostaria de que a igreja coloque em pé. O pastor vai estar fazendo a oração. Eu vou fazendo a palavra. Deus, nessa noite, Senhor, que o Senhor continue falando conosco através da sua palavra. Deus, teu servo, ocupado, Senhor, como instrumento, Senhor, para falar conosco, Senhor, através da vida dele. Pessoas possam ser abençoadas por ti, Senhor, para comigo, Senhor, conforme a necessidade de cada um, Senhor. Eu peço em nome de Jesus. Mais uma vez, saúde da igreja com a paz do Senhor. Não pode se sentar, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos abençoou nesta noite, irmãos. Deus ele falou conosco através dos louvores que aqui foram entoados a Ele. Deus ele fala conosco de várias formas. Deus usa uma pessoa para trazer uma palavra para o teu coração através de testemunho, através do louvor, através da pregação da palavra. Uma coisa eu tenho certeza, irmãos, Deus ele nunca vai dispensar o seu povo sem antes de trazer algo que vá trazer fé para a sua vida. Deus sempre fala conosco. Aqueles que se lembram, abra a Bíblia lá, onde nós lemos hoje, a leitura oficial da palavra do Senhor, capítulo 14, os irmãos que esqueceram, Êxodo, capítulo 14, queremos ler o versículo de número 12. Capítulo 14, versículo 12 diz assim: já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Mais uma vez eu queria que você gravasse isso daqui, ó. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Irmãos, a história de Israel é uma história muito bonita. Daqueles que gostam de ler a palavra do Senhor, que tem prazer em meditar na Sagrada Escritura, eu tenho certeza que já bateu curiosidade no teu coração no dia de ler a respeito deste povo. Mas tudo isso começa, irmãos, lá no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus ele aparece a Abrão, dizendo assim: olha, Abrão, sai do meio da tua terra, dentre os teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Diz a palavra do Senhor que imediatamente Abrão pega ali a sua esposa Saraí, pega o seu sobrinho Ló e sai em busca desta terra. A Bíblia diz que Deus olhou para Abrão e falou: Abrão, o povo que eu vou dar para você vai ser um povo forte, vai ser um povo abençoado. E olha, eu digo mais: aqueles a quem vocês abençoar serão abençoados, e aqueles a qual vocês amaldiçoar serão amaldiçoados. Deus lhe promete depois ter um filho, mas a esposa de Abrão, irmãos, era uma mulher estéril, ela não podia gerar um filho. Mas Deus ele fez a promessa, ele falou: olha, Abrão, você vai ser pai de uma grande nação, de uma nação poderosa na terra, de uma nação em que todos vão ouvir falar. Irmãos, eu paro um pouco aqui, aleluia, para meditar com você anos e anos que passaram, e até hoje nós falamos a respeito deste povo a qual o Senhor prometeu a Abraão. E passa-se o tempo, a Bíblia nos fala que Sara, aleluia, deu um filho a Abraão, nasceu Isaac. Depois de Isaac nasce Jacó, depois de Jacó nasce José. Você conhece essa linhagem, essa história?
governador do Egito. Depois de um tempo, irmãos, aleluia, José leva seus parentes para morar com ele ali naquela terra. Só que passa-se os anos, aquele homem que estava à frente daquela nação, e era um rei bom, ele vem a falecer, vem outros reis, vem outros faraós, e um dos faraós, ele começa a observar que aquele povo, ele vai ficando forte, pastor. Ele vai observando que aquele povo, aleluia, vai se tornando um povo cada vez mais forte, porque tinha a promessa do Senhor, irmãos, aonde aquele povo, aleluia, colocasse as suas mãos, seria abençoado, porque é a promessa do Senhor, é a palavra de Deus, e Deus não é homem para que minta, muito menos filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não cumpriria, diz a palavra do Senhor. Então o que ele prometeu, irmão Daniel, está prometido e acabou. Não adianta o inferno se levantar, não adianta Satanás, com toda a sua fúria, se levantar contra o povo de Deus. O povo de Deus sempre vai ser um povo vencedor. Isso já é escrito, Ronaldo, não tem como apagar isso. E aquele homem, ele coloca o povo de Deus para ser escravo ali no Egito. Ele começa a torturar o povo do Senhor. Anos e anos sobre tortura. Anos e anos, aleluia, tendo que trabalhar, mas não podendo desfrutar do seu trabalho. Tudo aquilo que eles faziam pertencia ao Egito. Só que Deus, aleluia, ele ouve o clamor do povo de Deus. O povo de Deus, eles começaram a clamar, pedindo socorro para Deus, pedindo: Deus, venha ao nosso encontro e nos livre disso daí que nós estamos passando. E Deus, ele levanta Moisés para tirar o povo. Agora, irmãos, eu queria aqui meditar com você nesse versículo de número 12. Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Irmãos, quando nós falamos em Egito, nós falamos sobre escravidão. Quando você para um pouco para pensar sobre Egito, a própria palavra
ela entende, irmãos, que quando ela está dentro da casa do Senhor, ela não pode mais passar por provações. Ela entende que se ela aceitou a Cristo um dia, ela não passa mais por dificuldades. Isso é mentira, irmãos. Nós pegamos o Evangelho verdadeiro, o Evangelho que prega que você vai passar sim pelo vale da sombra da morte, mas Deus não vai te abandonar. Que isso, irmão Lucas, é Bíblia. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, louvado seja o nome do Senhor. E aqueles homens olharam, olha, melhor era ficar lá no Egito, lá nos antigos alimentos, tínhamos aonde ser sepultados. E agora no deserto, Moisés, aonde iremos ser sepultados? Muitas pessoas estão saindo da casa do Senhor buscando refúgio lá no mundo. Não, esse não é o caminho. Muitas pessoas querem abandonar tudo, largar tudo, acabar com tudo, aleluia, para ir lá no mundo. Aí eu pergunto, amados, para a igreja nessa noite: será que lá no mundo você vai encontrar refúgio? Será que lá no mundo você vai encontrar paz, a paz verdadeira? Não estou falando, irmãos, dessa paz que o mundo oferece, não. Eu estou falando da paz verdadeira que desce do céu e invade o teu coração. É dessa paz que eu falo nessa noite. Moisés, é melhor ter ficado no Egito. Agora, irmãos, medite comigo em algumas provações de servos do Senhor que foram passadas no deserto. O próprio Jesus, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. E aonde foi que ele foi tentado, irmãos? Foi no deserto. Quando nós falamos em deserto, logo vem à nossa mente
jejum. Olha, Jesus, aqui está o pão, você está com fome, coma desse pão. Jesus olha para Satanás e fala, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. De toda a palavra que procede da boca de Deus, irmãos, aleluia. É esse o alimento para a sua vida nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, lança-se daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces em alguma pedra. Também está escrito, Satanás não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus conhecia a Bíblia. Jesus sabia da vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Não é que você pare no caminho, não, meu querido. Não é que você olhe para as circunstâncias da sua vida, mas para que você olhe lá na frente, porque à frente está a sua vitória. É lá na frente que você vai vencer. Observa a pessoa quando se compete em uma maratona. O maior objetivo dela é chegar e passar pelas vidas em que as pessoas seguram. O maior objetivo do crente não é parar no meio do caminho, como muitos estão fazendo hoje. Infelizmente, aleluia, muitas pessoas não entendem o chamado do Senhor. Não entendem, aleluia, que passar por salvação, aleluia, é algo necessário para que nós sejamos aprovados diante do Senhor. Claro que ninguém vai orar pedindo provas, irmãos. Claro que ninguém vai falar, Senhor, eu quero ser provado. Quem vai fazer isso? Quem vai chegar diante do Senhor e falar, Senhor, a minha vida está sossegada demais, eu quero provas? Ninguém vai fazer isso, irmãos. Mas na Bíblia está escrito assim, que o Senhor prova a todos quanto Ele tem por filho, a todos quanto Ele ama. Sabe, cada um de nós passamos por uma prova. Eu tenho uma cruz para carregar. O que Jesus disse? Olha, qualquer que quiser salvar a sua vida, qualquer que quiser ser salvo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando deixamos a sua cruz sobre os seus ombros nessa noite, irmão? Quantos, aleluia, que querem abandonar a sua cruz, não querem mais seguir avante, irmão Beatriz? Eu já ouvi pessoas falando assim, olha, eu não vou aceitar fazer tal coisa na igreja porque o inimigo vai se levantar. Olha, eu não vou me batizar porque o inimigo ele vai se levantar. Você fazendo ou não as coisas do Senhor, uma coisa é certa, ele vai se levantar contra a sua vida. Você fazendo a vontade do Senhor, você pregando o Evangelho ou não, ele sempre vai levantar contra a sua vida. Ele quer apenas uma oportunidade para acabar com as nossas vidas. Ele quer uma oportunidade, Ronaldo, para acabar com a sua vida. Ele quer uma oportunidade para acabar com a minha vida, Sérgio. Ele só precisa de uma oportunidade, meu inimigo, irmão. É só uma oportunidade para ele dar uma rasteira, para ele colocar por baixo. Mas eu decidi, irmãos, isso comigo, com Deus. Eu vou até o final. Eu não vou voltar para o Egito, não. Eu não vou voltar a ser escravo do inimigo, não. Pelo contrário, Senhor, eu quero marchar. Porque está escrito, olha, o Senhor pelejará por vós e vós falareis. O Senhor está pelejando por você, você não está sozinho nessa prova. As pessoas te abandonou, pode ser que sim. As pessoas viraram as costas para você, pode ser que isso aconteça. Pode ser que isso vá acontecer na sua vida, mas se lembre dessa palavra. Em Miqueias, capítulo 2, versículo 10, diz assim: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Não é aqui o meu descanso. Eu não quero descansar nesse mundo, irmão.
eternidade. Muitas pessoas que partiram para a eternidade desejam voltar, mas não podem mais. Agora você tem a oportunidade. E o que você vai fazer com a oportunidade que o Senhor está lhe dando nesta noite? Vai parar? Vai querer voltar para o Egito? Ou vai querer marchar diante da presença do Senhor? Essa é uma palavra de alerta, irmãos. Essa é uma palavra de reflexão, uma palavra que vai trazer vida para você. É uma palavra que vai te dar forças para continuar na jornada. Aquelas pessoas diziam assim: Moisés, o melhor é ficarmos lá, sendo escravos. Olha a que ponto, irmãos, o povo chegou. Eles preferiam ser escravos. Eles preferiam ser escravos de uma nação do que continuar lutando por uma nação que o Senhor estava perto a lhes dar. Olha, sua vitória está perto. Eu quero dizer isso com toda a convicção nessa noite. A sua vitória está perto por demais. Aleluia! A sua vitória está mais próxima do que você está imaginando. As suas orações estão sendo ouvidas pelo Senhor. E logo, logo Ele vai lhe dar a vitória. Só que em meio a isso, o inimigo vai lançar sobre a sua ouvido assim: volta. Volta. Aí você vai ver à sua frente um grande mar. Você vai ver tantas coisas acontecer. Mas o Senhor Jesus Cristo está na sua frente com a vitória assim, ó, nas suas mãos. Filho, venha. Venha, meu filho. Sabe, eu não sei quantas pessoas, irmãos, estavam desanimadas. Eu não sei quantas pessoas nessa noite, aleluia, veio para a casa do Senhor, trazendo sobre a sua vida um desânimo terrível. Trazendo sobre a sua vida algo pensando assim: Senhor, eu vou abandonar. Como diz, eu vou abandonar o carro. Não é para fazer isso, não. Em nome de Jesus Cristo, não faça isso. Não faça tal coisa. A vitória está mais perto do que você está imaginando. A vitória está mais próxima. Deus, Ele vai abrir o mar. E se Ele não abrir, você passa por cima, em nome de Jesus Cristo. O diabo está à sua frente, mas ele vai cair por terra, ele vai sair. Maior o que está conosco do que o que está no mundo. Irmãos, de fato, o inimigo, ele é poderoso, sim, Deus, Daniel. Ele tem o seu poder.